Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha de língua portuguesa? Eu espero que sim. Porque o tema da nossa aula de hoje será poema narrativo. Eu sou a professora Samira e vou acompanhar vocês nessa aula. Hoje vamos usar novamente o nosso material do Aprova Brasil, beleza, pessoal? Então, já corre lá, pega o seu material azulzinho. Pegou? Então, abre lá na página 67, que iremos iniciar a lição 14. Antes de iniciarmos a lição, vamos falar um pouquinho do que é um poema narrativo? O poema narrativo é uma história contada em versos. Nele também há personagens e as ações são narradas em sequência temporal, ok? E aí no nosso material tem esse poeminha aqui. Então, vamos lê-lo? A lua no cinema. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. Então, pessoal, esse poema é do Paulo Leminski, Toda Poesia, São Paulo, Companhia das Letras, de 2013. Agora que lemos o poema, vamos fazer o quê? Interpretá-lo. Quais são as personagens do poema? Pessoal, quais são as duas personagens que aparecem no poema? A lua, não foi? E a estrela. Então, são duas, né? A lua e uma estrela. E aí lá falou que uma delas foi ao cinema. Qual delas que foi ao cinema assistir um filme? Foi a lua, né? Lá no início fala, a lua foi ao cinema. E aí, quem era a personagem do filme que a lua foi assistir? O filme falava sobre uma estrela, não é mesmo? Número 3. Sublinhe no poema as características da estrela que deixam a lua triste. Então, vamos ler e aí a gente vai sublinhando essas características, ok? Quais são? O que é sublinhar, pessoal? A gente vai marcar um tracinho embaixo, tá bom? Então, vamos lá. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Olha aí, a primeira característica da estrela. Não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Nessa estrofe aqui, qual que é a outra característica da estrela que deixou a lua triste? O bem pequena, não é mesmo? Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. Aqui temos mais características, olha só. Ela era sozinha e também a luz que ela tinha que cabia numa janela. Então, essas características aqui, pessoal, são as que deixaram a lua tão triste, ok? Agora, no número 4, releia estes versos. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. A lua ficou tão triste com aquela história de amor. Qual que é a função das palavras destacadas?
Aqui temos duas palavras destacadas, a palavra bem e a palavra tão. Qual que é a função delas, pessoal, nesse trecho? Bom, ela ali fala pra gente, essas palavras elas intensificam, olha só. Elas intensificam a característica, que é pequena, tá vendo? Quer dizer que ela era uma estrela muito pequena, muito pequena. Então, ela traz uma intensidade para essa característica. E também uma intensidade para essa emoção, para o triste. Quer dizer que ela ficou muito, mas muito triste. Então, tão triste, ok? E número 5, qual que é a função do travessão no último verso? A gente já sabe que o travessão, ele é utilizado, né, para iniciar a fala de uma personagem. Então, qual que foi a função dele? Aqui, ó, na última frase aqui. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, amanheça, por favor. E aqui tem um travessão. Qual que foi a função dele aqui? Indicar, né, pessoal, que foi a lua que disse essa frase. O amanheça, por favor, a lua que falou aquilo, ok? Então, aqui a função do travessão é indicar a fala da lua. Bom, nessa unidade você ainda vai conhecer mais um poema e terminar as atividades, ok? Porém, com as orientações do seu professor ou da sua professora regente. Beleza, pessoal? Mas, antes de irmos embora, o que a gente tem que falar? A gente precisa das nossas dicas, né? De como manter o coronavírus bem longe da gente. Quais que são elas, pessoal? A gente tem que, lavar as mãos sempre com muita frequência, né? Para deixar, os vírus bem longe quando a gente lava nossas mãos com água e sabão. Precisamos também o quê? Ficar o máximo possível em casa, né? Nos mantermos longe das aglomerações. Porém, a gente sabe que nem todo mundo consegue ficar para sempre em casa, né? Nem dá. Então, caso você precise sair, você faz o quê? Olha aqui, você usa máscara, né? Use a máscara corretamente. Se não tiver como lavar a mão com água e sabão na rua, use sempre o álcool em gel para higienizar suas mãozinhas e deixar o coronavírus, bem longe da gente, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.